uma boa terra. Amém? Deus abençoe, pastor. A paz do Senhor Jesus, igreja. Uma boa noite a todos. Que o Senhor mais uma vez venha nos encher com a Tua palavra. Essa palavra bendita que o rema da nossa vida, que é a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Enquanto eu estiver sendo iluminado por esta palavra, eu estou bem direcionado. E nesta noite, irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração. E eu confesso que eu tinha, na segunda-feira o pastor já me mandou uma mensagem, prepara uma palavra, eu falei, já está na cabeça. E aí, irmãos, tem uma palavra que já há muitos dias vinha remoendo dentro de mim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, naquela viagem de Paulo para Roma. Só que aí, irmãos, eu tenho o hábito de ficar ensaiando, e eu comecei a ensaiar. Quando foi ontem, Deus mudou. Quando foi ontem, irmãos, eu deitei para dormir e eu não conseguia dormir. Eu deitei, era por volta de 11h30, era 1h30 da manhã, eu não tinha dormido ainda. E essa que vai ser falada ficou remoendo dentro de mim. E eu falei, amém, Senhor, já entendi. Né? O Senhor é quem determina e eu quero fazer apenas a vontade de Deus. Irmãos, está registrado no livro de Mateus, capítulo 18. E nós vamos falar sobre um tema muito abrangente, né, que é o perdão. E foi isso que Deus colocou no meu coração para a gente falar nesta noite. Mateus capítulo 18. Você que for achando, vai se colocando de pé em reverência à palavra do Senhor. A partir do verso 23, o título é A Parábola do Credor Incompassivo. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vindo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão a sua ofensa. Amém? Irmãos, eu só peço a Deus que o Senhor mais uma vez use de misericórdia com a minha vida, para que essa mensagem seja transmitida aos nossos corações. Irmãos, Jesus, ele tinha esse meio de ensinar através de parábolas. Então ele pegava uma história real e contava uma história paralela, só que a história paralela era uma história que era o dia a dia deles. Eram histórias reais que as pessoas viviam. E a Bíblia está cheia de parábolas, né? Aqui nos 4 evangelhos, as parábolas que Jesus contava. Então ele pegava uma história verdadeira e contava uma paralela para ensinar eles, para que ficasse de uma forma legível, vamos dizer assim. E aqui ele está falando de um homem que tinha uma dívida. E a dívida dele, irmãos, era muito dinheiro. 10.000 talentos, ele era equivalente a 60 milhões de denários. E ele não tinha com que pagar. E aí ele vai e suplica por misericórdia, ele implora por compaixão, e aquele senhor então fala, então a tua dívida está perdoada, vai embora. Aí ele encontra um conservo que ele deve a dívida que o outro devia para ele, irmãos, que era em denário, 100 denários. Ele tinha uma dívida de 60 milhões de denários e foi perdoado. Agora ele tem um que deve 10 denários para ele e ele não perdoa. E aí as pessoas que assistiram aquilo viram e falaram, não, pera, tem uma coisa errada. E foram lá naquele senhor e disseram, você perdoou a dívida do rapaz, agora ele está sufocando o outro, porque o outro não tem dinheiro para pagar. Ele falou, traz ele.
E aí prendeu ele e falou: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. Não devias tu ter compaixão do teu irmão e exercer com misericórdia e perdoar a dívida dele? Por causa disso, eu vou te entregar, umas versões falam verdugos, né? Eu vou te entregar o atormentador, você vai ficar preso até que pague essa dívida. E aí Jesus encerra dizendo: assim será para com o meu Pai que está no céu, se do fundo do coração não perdoar cada um o teu irmão as tuas ofensas. Irmãos, essa dívida, ela não é dinheiro. Essa história que Jesus está contando aqui, ele não fala de dinheiro. Nós cantamos aqui no início o Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele a quem nos tem ofendido. Então, essa parábola ele está falando de ofensas. Ele não está falando... O dinheiro é uma forma que ele usou para falar da dívida, mas não é dinheiro, não é financeiro. É uma dívida de ofensa, uma dívida moral. Irmãos, esse homem, ele tem um perdão de uma dívida impagável. Agora, ele tem alguém que tem uma dívida pagável, só que aquele que deve não tem como pagar, e ele aprisiona o homem. Fala: você vai ter que me pagar. E aí ele encerra: assim será com meu Pai que está no céu, se você não perdoar, vai ficar preso. Irmãos, então eu quero falar acerca disso, sobre perdão. Então aqui esse homem ele teve o perdão de uma dívida, agora ele não perdoa a dívida que alguém tinha com ele. O salmista, já nos Salmos 51 ou 50, se não me falha a memória: em pecado eu fui formado, iniquidade me gerou a minha mãe. 51. Então, irmãos, nós somos gerados no pecado, a herança de Adão, e nós nascemos devendo para Deus. Misericórdia. Nós já nascemos devendo para Deus. Por quê? Por causa dessas ofensas, por causa do pecado. Então, antes de conhecer Jesus, eu não sei você, se tem alguém aqui que é cristão desde o berço, mas antes de conhecer Jesus, irmãos, quantas milhões de ofensas eu fiz para Deus com os meus pecados? Quantos milhões, quantos milhares? Você pode fazer uma leitura na sua vida? Quantas ofensas eu fiz para Deus com os meus pecados? Só que no dia que eu entreguei a minha vida a Cristo, irmãos, eu vim para Jesus, eu vim infelizmente, de droga, de alcoolismo, de um monte de porcaria, e eu me lembro na noite que eu aceitei Jesus, irmãos, eu confessei com a minha boca que Ele é o meu Senhor, eu estou entregando meu coração a Ti, e eu fiz uma oração que alguém estava ministrando para eu repetir aquela oração, e nessa pequena oração, eu dizia: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa as minhas dívidas, são milhões, eu não tenho com o que pagar. Mas Jesus foi lá na cruz do Calvário e cravou na cruz lá com o sangue dele: Pai, está perdoado, não deve mais nada. Uma dívida, irmãos, que eu não tinha como pagar, e foi pago com preço de sangue. Um preço que nenhum homem seria capaz de pagar, a minha dívida e a sua dívida por causa do pecado. Milhões de ofensas, Jesus pagou por mim, pagou por você, e a dívida ficou perdoado. E quando eu me arrependi dos meus pecados e pedi perdão, o que a Bíblia diz? Dos teus pecados eu nem me lembrarei mais, eu vou lançar no mar do esquecimento. Então, irmãos, esse homem da parábola aqui sou eu. Eu recebi o perdão de uma dívida impagável, era milhões de ofensas que eu fiz ao meu Senhor. Eu não tinha como restituir, eu não tinha como arrumar, mas quando eu pedi perdão, está perdoado, você não me deve mais nada, vá em paz. Olha, irmãos, quando a gente recebe um perdão de uma dívida, eu não sei se alguém já teve situação de dinheiro mesmo. Pegou dinheiro emprestado, não tinha como, não precisa pagar, mas nossa, que gostoso, né? Que maravilha. Poxa, eu peguei um dinheiro com meu cunhado, com meu irmão, e eu não tinha como pagar, e ele falou: não precisa pagar mais não, está quitado a sua dívida. Isso nós estamos falando de dinheiro. Agora vamos trazer para o lado das ofensas, né? Então, irmãos, quando eu recebo um perdão de uma dívida dessa, são milhões, é o que diz a parábola aqui, milhões. Aí vem uma pessoa e me faz uma ofensa, eu não perdoo, aí Deus olha e fala: peraí, tem alguma coisa errada. Servo malvado, eu não te perdoei todas as ofensas que você fez para mim, eu não te perdoei. E por que agora você não perdoa a ofensa do teu? Uma? Você tinha milhões, ele fez uma só, e agora você não quer perdoar. Então, irmãos, essa ausência de perdão, ela tem danificado vidas, tem prejudicado vidas. Muitas pessoas, elas estão presas, literalmente presas, porque ela não perdoa, porque ela não consegue perdoar. E eu vivi, irmãos, num mundo que infelizmente, né, eu tive o desprazer de conhecer um monte de porcaria. E quando eu conheci Jesus, eu queria ajudar aquelas pessoas do meio do alcoolismo, das drogas, e eu então me propus a orar por aquelas pessoas.
para que aquelas pessoas conhecessem esse Deus que eu conheci, que perdoou a minha dívida impagável. A boca fala do que o coração está cheio, né? Que quando eu conhecia Jesus, e eu falava de Jesus para todo mundo, e queria que as pessoas conhecessem Jesus também. E nesse período, irmãos, olha, eu dou graças a Deus, fico tão feliz de lembrar que eu aceitei Jesus em 99, irmãos. Agora em julho, fez 24 anos que a minha dívida foi paga, que eu não devi mais nada. Agora, Silas, você está livre. Você é livre, glória a Deus. Irmãos, mas tem pessoas que ele recebe a carta de euforia, ele está livre, mas ele continua preso, por quê? Porque ele não perdoa, ele não consegue perdoar. E aí nesse período, irmãos, de novo convertido, primeiro ano, né, você está no primeiro amor, aquela coisa maravilhosa, e tudo alegria, tudo é festa, e eu já ouvi pessoas, irmãos, né, isso é pessoal, tá? O que eu vou dizer, ninguém se ofenda com isso, isso é pessoal. Eu já ouvi, eu tenho saudade do primeiro amor. Irmão, eu não tenho, sabe por quê? A pessoa que tem saudade do primeiro amor é porque a vida dela hoje não está boa. Eu tive o meu primeiro amor, eu tive um limite ali espiritual, e ele foi crescendo. Eu não vejo o porquê eu voltar no primeiro amor, porque o amor que eu vivo hoje é melhor. O que está hoje na minha vida é melhor do que o meu primeiro passo com Cristo. Então tem gente que, eu tenho saudade do meu primeiro amor. Não, eu não tenho não. Eu não tenho não, porque o que eu vivo hoje, está acima do que eu vivi no primeiro amor. E naquele período eu estava entusiasmado, né? Acabei de conhecer o Senhor. Irmãos, e tinha um membro da minha família, que ele se converteu, infelizmente era companheiro lá das porcariadas, ele se converteu e falava para mim, estou orando por você. Estou orando por você. Eu falei, amém, vai orando, estou orando por você. Uns 3 anos, aí eu me converti, vou para a igreja, e o rapaz volta para o mundo usar droga de novo. Irmãos, aquilo me deixou maluco. Eu falei, Deus, como é que pode um negócio desse? O cara estava na igreja, usado por Deus, pegando fogo ali, orando por mim, e agora está lá de novo. Eu falei, Deus, eu não consigo entender isso. Irmãos, Deus falou dentro de mim, o teu problema é igual dele. Se você não resolver, o diabo vai te prender lá de novo. Eu falei, não, de jeito nenhum, não quero. E aí, irmãos, eu comecei a fazer uma leitura da minha vida, o que eu tinha feito de errado, né? O que aquele rapaz fez de errado para ele ter voltado àquela situação. E eu não achava assim nada que, poxa, eu sempre trabalhei, embora tive uma vida bagunçada, mas eu trabalhava, nunca roubei nada de ninguém, nunca prejudiquei ninguém, nunca fui de brigas, e eu ficava tentando entender o que estava de errado na minha vida. E aí o tempo foi passando e eu comecei a orar, porque eu queria ser batizado no Espírito Santo. Eu queria orar em línguas, eu via aquilo, eu achava tão lindo, eu falava, Deus, eu quero isso para mim também. Mas eu comecei a orar, e deu um ano e meio, e nada. E não acontecia nada comigo. Irmãos, ainda bem que era lá no início. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Eu não tinha conhecimento. Eu cheguei a dizer, irmãos, eu cheguei a pensar, não, isso aí é invenção desse povo, isso aí não acontece, porque não acontece comigo. Acontece com todo mundo, comigo não. Irmãos, sabe o que eu cheguei a pensar? Ainda bem que eu era menino na fé. Eu cheguei a pensar, cada um inventa uma língua e fala, porque eu vejo que fala sempre a mesma língua, então cada um inventa, eu vou inventar uma para mim também. Irmãos, eu cheguei a esse ponto. Eu vou inventar uma língua e vou falar também. Por quê? Porque não acontecia comigo. Só que aí um dia, irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, num culto de Santa Ceia, o pastor está ministrando, às vezes você pede alguma coisa para Deus e não acontece, e você começa a duvidar de que não seja real, mas talvez tenha um embaraço, tem um impedimento no meio, e geralmente os embaraços, às vezes pode ter um ressentimento, uma mágoa que esteja atrapalhando. Aí eu fiz de conta que não era comigo. Nossa mente é assim, né? Quando vem algo eu fiz de conta que não era comigo, mas eu fui para casa e aquela palavra ficou, e eu ia falar, não, Deus, isso já está resolvido. Não, Deus, já está resolvido. Só que aquilo, irmãos, não saía de dentro de mim, até que chegou uma hora eu me rendi e falei, não, Deus, não está resolvido. Eu tenho uma mágoa muito forte no coração. E eu havia feito uma pergunta para Deus, por que é de uma família tão grande como a nossa, de 12 irmãos, 7 homens e 5 mulheres, eu fui o único caso de alcoolismo e droga na minha casa? E eu dizia assim, eu fui o único caso de vergonha na minha casa. Deus, por quê? Eu sou o patinho feio? E Deus um dia falou comigo, é porque você não perdoa e você estava preso. Eu falei, eita Deus. Aí, irmãos, eu entendi quando Deus falou comigo, o teu problema é igual dele. Esse rapaz é um membro da minha família, e nós tínhamos mágoa da mesma pessoa. Aí eu entendi, eu falei, meu Deus. Irmãos, quando eu entendi que eu tinha uma mágoa e eu precisava perdoar, e Deus falou comigo, se você não perdoar, irmãos, eu já tinha visto vários jovens, colegas que se converteram algum tempo na igreja, depois voltavam para o mundo de novo, inclusive esse rapaz que eu estou falando, e eu falava, Deus, o que acontece? Eu não quero voltar, e Deus falou, se você não consertar, o diabo te prende lá de novo. Eu falei, não, eu vou arrumar isso, eu vou arrumar.
E aí, irmãos, eu fiz uma oração tão sincera com Deus. Eu falei, Deus, o sentimento que eu tenho em relação a essa pessoa é de ódio. A vontade que eu tenho é de matar ela, de esganar. Eu tenho vontade de arrancar o pescoço dela assim, igual de uma galinha. E é um sentimento que está aqui dentro que eu não consigo tirar de dentro de mim isso, eu não consigo. Deus, se depender de mim, eu vou para o inferno com esse sentimento. Mas eu não quero mais, só que eu não consigo tirar e o Senhor vai me ajudar. Irmãos, eu fiz 21 dias de jejum e oração, clamando a Deus por misericórdia, para que Ele me ajudasse a liberar o perdão para aquela pessoa. Irmãos, foi uma guerra, foi uma briga. O meu eu não queria, mas o meu espírito dizia, não, tem que ser assim. Tem que obedecer a palavra. E aí, irmãos, ao término de 21 dias, meu coração limpou. Eu lembrava do que a pessoa havia feito para mim, que não era tão grave assim. A pessoa só tinha me acusado de uma coisa que eu não tinha feito, e eu contraí um ódio, uma mágoa dessa pessoa. E aí, irmãos, limpou meu coração assim, e eu estava feliz da vida, glória a Deus, perdoei. Irmãos, aí um dia eu estava num culto de jovens que estavam uma bênção, e de repente veio a presença de Deus e balá. Fui batizado do Espírito Santo, e aí pulei e glorifiquei a Deus, e transpirei a camisa, glória a Deus, glória a Deus. Então, irmão, você vê que eu estava buscando algo, e esse algo não acontecia, e eu comecei a duvidar. Mas não é porque não acontecia, é porque tinha uma barreira. E essa barreira era uma mágoa, era um ressentimento. Aí quando eu entendi o conceito, irmãos, eu falei, não. Só que 3 meses depois, irmãos, a ira começou a voltar. Eu lembrava do que a pessoa tinha feito, e a ira começou a voltar. Eu falei, não, Deus, não quero, Senhor, eu não quero. Deus, por que está voltando? Por que está voltando a ira? Por que está voltando? Deus, eu não aceito. Aí o Senhor falou para mim, você precisa fazer o que você não fez. Irmãos, essa pessoa um dia veio pedir perdão para mim, eu dei as costas para ela. De um coração duro, orgulhoso. Pessoa que não perdoa, irmão, é uma pessoa orgulhosa, tá? Eu não gostava de ouvir essa palavra. E se essa palavra te incomodar, dá uma visitadinha dentro do coração, lá nos porões da alma, para ver se não tem lá algum resquício, algum ressentimento. E aí, falei, Deus, fazer um conserto. Irmãos, eu estava com o meu pé quebrado, tinha caído de moto, estava esperando o pé desinchar para fazer uma cirurgia, e essa pessoa mora a 780, é da família, a 780 quilômetros daqui de Santo André. E eu sentado, mas eu não podia ajoelhar, não podia andar, e eu estou sentado lá em casa, e falei, Senhor, cura meu pé, que eu vou a pé lá para fazer esse conserto. O Senhor está mandando, eu faço, Deus, mas olha a minha situação. Senhor, eu comecei a pedir a Deus, irmão, para curar meu pé. Então, assim, a Bíblia diz que Deus conhece o intento do nosso coração, e o meu intento do coração, irmãos, era fazer o conserto, era resolver aquela pendência que eu tinha, porque eu sabia que eu não podia continuar carregando aquele mal comigo. Irmãos, Deus, Ele é Deus, Ele é Pai. Quando se tem alguém, irmãos, que quer realmente algo de Deus, não tem como Deus negar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus trouxe a pessoa dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Quando chegou lá hoje, gente, deu 5 minutos, eu vim dar uma passada. A pessoa não vem em Santo André nem que pague ouro. Mas quando Deus está no negócio, vem. Quando Ele quer atender uma oração sincera, um coração sincero, Ele se levanta, Ele age a favor daquele que quer. E aí, irmãos, começamos a louvar a Deus em casa, ver aquela presença. Eu falei, agora, fui lá abracei essa pessoa, olhei no olho dela, coisa que eu não fazia. Falei, eu estou te pedindo perdão pelo ódio que eu carreguei de você durante muitos anos, tá? Se os meus pecados foram perdoados, as minhas ofensas foram milhões, foram perdoadas, eu quero te perdoar a única ofensa que você me fez. E a partir de hoje eu estou colocando uma pedra nesse assunto, para mim, morreu. Irmãos, hoje eu lembro do acontecido, a ira não vem mais. A ira não vem mais. Então, irmãos, eu estou contando essa experiência que eu vivi para você fazer uma análise da sua vida. De repente a vida, ela fica andando em círculo. Ela anda em círculo, mano, e anda, e patina, e vai, e esforça, e não sai do lugar. E não entende por quê. É porque está preso. Está preso. Mas por que está preso? Porque não perdoa, não libera o perdão. No período que eu comecei a trabalhar, irmãos, com pessoas da dependência química, pessoas da rua, e aí, como eu tive aquela vida, e o meu problema era mágoa, aí eu falei, Deus, será que as pessoas que estão lá, será que o problema é o mesmo? Mas eu fui fazer uma pesquisa, adivinha o que eu encontro? Morador de rua, mágoa no coração. Dependente químico, mágoa no coração. O cara do crime, mágoa no coração. O cara do alcoolismo, mágoa no coração. Da prostituição, mágoa no coração. Eu falei, eita Deus. Eu fiz uma enquete, uma pesquisa, irmãos, de pessoas. Teve uma época que a gente fazia encontro com Deus, e levava uma galera para uma chácara, e era do crime, da droga, do alcoolismo, da rua, de tudo, levava lá fazer um trabalho com eles. Irmãos, imagina na hora da libertação, era demônio para tudo quanto é lado.
E aí eu comecei a falar, Deus, mas por que as pessoas... Eu não sei você, irmão, mas eu sou muito curioso. Eu falei, por que as pessoas ficam endemoniadas? Qual a razão? Qual é o motivo? Por que o demônio toma, né, o corpo de uma pessoa e de outro não? E aí, irmãos, eu comecei a fazer uma apanhada, uma pesquisa com aquelas pessoas. O que eu achei? A maioria dos endemoniados tinha mágoa no coração. Falei, Jesus amado, aonde chega o negócio, irmãos? Uma vez nós estávamos entregando sopa para os moradores de rua, e eu sentei e dei uma sopa para um rapaz, irmão. Eu comecei a conversar com ele ali, e aí era lá de madrugada. Eu falei, jovem, deixa eu falar de Jesus para você. Ele falou, eu conheço a palavra de Deus. Eu falei, é mesmo? Ele falou, eu frequentava uma igreja, eu era obreiro na casa de Deus. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, não sei, cara. Eu vim para a rua, uso droga, sou alcoólatra e estou aqui nessa situação. Eu falei, mas peraí, cara, o que foi que aconteceu? Aí ele me contou a história, irmãos. Disse que ele estava indo para o culto. No meio do caminho o carro deu uma pane, ele parou, mexeu no carro, sujou as mãos, não tinha água para lavar. Ele pegou um pano, deu uma limpada. Diz ele que na hora que chegou na porta da igreja, que ele deu a mão para o obreiro tirou a mão, não deu a mão para ele. Ele deixou um ódio entrar no coração dele, ele virou as costas e se tornou um escravo e está preso. Eu ministrei na vida dele sobre perdão, ele abaixou a cabeça, começou a chorar. Irmãos, quantos jovens eu peguei do crime, da droga que eu ministrei, começava a entrar nesse campo, você via um mágoa do pai, o outro mágoa da mãe, e aquela situação. E aqueles que eu levava para a igreja, irmãos, o que voltava para o mundo era justamente os que não perdoavam. Eram os que não perdoavam, ele não conseguia permanecer na presença de Deus. E dentro da igreja, irmãos, o que eu encontrei dentro da igreja? Pessoas com depressão. Tem alguns tipos de depressão, irmão, mas a maioria dos casos de depressão que eu peguei, mágoa no coração, ressentimento no coração. Fizeram uma pesquisa no Hospital do Câncer, isso é a medicina, e a maioria dos cancerosos, mágoa no coração. Eu cheguei a uma conclusão, irmãos, é onde o diabo tem trabalhado muito e aprisionado pessoas, por falta de perdão, por falta de reconciliação, por falta de entender que teve milhões de ofensas perdoadas e teve uma ofensa e não perdoou. E aquele rapaz do qual eu falei para vocês que tinha um problema semelhante ao meu, um dia eu fui conversar com ele. Ele falou, poxa, eu orava por você, agora eu estou nessa situação, é você quem ora por mim. Aí eu ministrei na vida dele. Aí ele falou, eu tenho mesmo mágoa dessa pessoa. E era a mesma pessoa, não, tudo membro da família, tá? Era a mesma pessoa de quem eu tinha mágoa também. E eu ministrei na vida dele, ensinei para ele. Hoje também não mora mais aqui em Santo André. Segundo ele, liberou o perdão também e está tudo tranquilo. Glória a Deus por isso. Entendeu o conceito. Então, irmãos, essa palavra vem essa noite falar comigo, com você. Como o salmista diz, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Às vezes, irmãos, a pessoa está dentro da igreja, ela está... Imagina, nós, irmãos, estamos na igreja. Eu não... Tem coisas assim que eu ouço e falo, meu Deus, não pode um negócio desse. Ah, está difícil com Deus, imagina sem Deus. Irmãos, está difícil com Deus. Nós vivemos num ambiente, a gente vive, irmãos, numa situação, numa cobertura de glória, de perdão, de misericórdia, de amor, de graça. Meu, como é que eu não vou estar bem nesse âmbito? Como é que eu não vou estar bem nessa dimensão? Não tem, irmãos, como, está difícil com Deus. Não está difícil não. Pode não tá fácil comigo mesmo, ou pode não estar fácil com a minha esposa, ou no meu ambiente de trabalho, mas com Deus não. Não tem como estar difícil com Deus, irmão. Porque quem conheceu a graça, quem conhece a graça de Deus, irmãos, o favor não merecido, aquele favor que foi cravado na cruz do Calvário, que olha para um homem que está cravado e fala assim, ó, ainda hoje estarás comigo no paraíso, eu estou perdoando os teus pecados, eu não me lembro mais do que você fez, você era um criminoso, a partir de agora você é uma nova criatura e eu já estou te esperando no paraíso. Irmãos, uma pessoa que conhece esse mundo da graça não pode estar mal com Deus, não pode, não tem como estar difícil. Pode estar difícil com o mundo, pode estar difícil com o trabalho, com um monte de coisas, menos com Deus. Com Deus não tem como ficar difícil. Eu posso dificultar as coisas, mas com Deus não tem como ficar difícil. Porque todos os dias, irmãos, nós erramos, nós pecamos. A gente vai lá, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor me perdoa, perdoa, filho, vai lá. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado justo à direita do Pai, pronto a nos perdoar. Aí vem um de lá para cá e me ofende. Não quero nem olhar na cara desse aí. Irmãos, a pessoa que não perdoa, ela é orgulhosa.
E quantas pessoas, irmãos, estão dentro da casa de Deus, pessoas que estão, nossa, é tanta gente que eu encontrei pelo caminho, que eu tive a oportunidade de conversar e ministrar, pessoa que já é avô hoje, e ele carrega um ressentimento do pai, lá da infância. Pessoa já é avô e traz um ressentimento da mãe, lá da infância, porque o pai fez isso ou a mãe fez aquilo. E carrega isso e está dentro dela, aquilo adoece ela e ela não percebe. Ela acha que guardando um ressentimento, né? Outro dia eu vi alguém dizendo aqui que é interessante, ele toma o veneno achando que a outra pessoa vai morrer. Isso é contrair uma mágoa no coração. Mas eu ilustro isso, irmão, de uma forma. Eu ministrava na vida de um jovem que ele tinha um problema muito sério com a mãe dele. Eu falei, a tua mãe te causou um mal, aí você contraiu uma mágoa, você catou ela e botou dentro do teu coração. Ela continua te fazendo mal. Você precisa deixar ela embora, só tem uma forma, é você perdoar. E esse jovem, irmãos, que eu ministrava na vida dele, que estava na droga, ele vira para mim, ele sofreu uma rejeição de mãe, e ele disse para mim, como é que eu vou perdoar a mulher que deveria ter me amado e me jogou no lixo? Olha só, irmão, coisa dura que eu ouvi. Eu falei, volta amanhã, eu vou falar com Deus, porque eu não sei o que eu vou falar para você não. Volta amanhã, porque hoje o meu vocabulário está limitado. Volta amanhã. E aí fui orar, irmãos. Quando foi no dia seguinte, aí o Espírito Santo vem. Chamei o jovem, senta aí. 17 anos. Estava virando 3 dias e 3 noites na cocaína. Esse jovem chegou a dizer para mim, é que eu não tenho uma arma, mas se eu tiver, eu mato minha mãe, mato meu padrasto e dou um tiro na minha cabeça e acabo com tudo isso aí. Falei, não, mano, você não vai fazer isso não. Nós vamos fazer um trabalho aqui e você vai entender a graça de Deus sobre a sua vida. Aí, irmãos, Deus me deu uma estratégia com aquele jovem. Eu falei, olha, pensa bem, como eu já tinha vivido uma experiência de perdoar, você vai ser o meu primeiro teste para ajudar uma pessoa. E pensa numa situação difícil, irmãos. Um jovem que ele foi rejeitado da mãe, criou 5 filhos, ele é o primeiro, ela não quis. E eu falei, busca o histórico da sua mãe. A mãe fugiu de casa aos 13 anos por não aguentar apanhar do pai. Apanhava de pedaço de pau, ela fugiu às 13. Então ele já conhecia a história da mãe, a história sofrida da mãe. E ela, por ter essa dificuldade com o pai, acabou transferindo para ele e rejeitou ele. Eu falei, jovem, deixa eu te falar uma real, tá? Você quer um dia ter família, casar, ter filhos? Você falou, eu pretendo. Eu falei, então vou ilustrar aqui uma situação. Vamos imaginar, como você teve problema com a tua mãe, cara, você tem um sério problema com a figura feminina, tá? Você deve lidar assim, 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 com as suas namoradas. Ele olhou para mim e falou, você tem bola de cristal? Eu falei, não, eu tenho o Espírito Santo. Ele falou, é exatamente assim que acontece. Eu falei, então, agora imagina, você casou, aí você gera uma filha. Como você teve dificuldade com a figura feminina, você rejeita a sua filha. Não foi que tua mãe teve dificuldade com a figura masculina, rejeitou você. Você tem um problema com a figura feminina, rejeita a filha. Aí essa menina cresceu, está com 17 anos, está nas drogas, porque ela não teve um pai presente, não teve um pai amoroso, ela tem muito ódio do pai, tem mágoa do pai. E me trazem essa menina para eu ministrar na vida dela, e você que é o pai está do lado escutando a conversa. Olha só, eu pego e conto a história do pai dela, que é a sua, que você foi rejeitado, que você passou por situações assim, e eu vou contar a tua história para ela, e eu vou perguntar para tua filha, o teu pai, ele é uma vítima ou ele é um vilão? Vou perguntar isso para tua filha. O que você gostaria de ouvir da tua filha se você estivesse na sala do lado escutando a conversa? Ele falou, eu gostaria de ouvir que eu sou uma vítima. Eu falei, imagina se sua mãe estivesse aqui na sala do lado. Eu vou perguntar para você, tua mãe é uma vítima ou ela é vilã? Aí ele começou a chorar. Então, irmãos, nós somos assim, nós somos egoístas. Então, assim, ele queria o perdão da filha, mas ele não queria perdoar a mãe. Lógico que essa filha é ilusória, ela não aconteceu ainda. Não aconteceu, irmãos, foi curado, perdoou, casou, adivinha? Tem uma filha. Ele falou, estava profetizando. Eu falei, Deus estava te alertando, varão. Deus estava te alertando. Então, naquele dia lá, ele entendeu. Eu falei, quer dizer, você errou, você quer o perdão da tua filha. A tua mãe errou, você não vai perdoar ela? Como assim? Aí ele olhou para mim e falou, essa foi difícil. Eu falei, recebe aí, varão, isso foi de Deus. Eu não sabia o que falar para você ontem. Hoje, Deus me deu essa palavra. Então, nós somos assim, nós somos orgulhosos. Nós queremos para nós, mas quando a gente tem que doar, tem que fazer, a gente não faz. Irmãos, o amor, essa palavra, amor, como nós aprendemos aqui, outro dia numa aula, que eu achei fantástico isso, irmãos, a gente tem uma ideia, né, do amor, tantas coisas a respeito do amor, mas o amor, a palavra amor é um verbo, e o verbo é ação. Então amar é ação, não é sentimento. Sentimento é saudade, sentimento é remorso, isso é sentimento. Eu não consigo conjugar eu, remorso, não dá. Mas e o amor? Eu amo, tu amas, ele amas. Então o amor, irmãos, é algo que a gente pratica. Olhe para a cruz.
o Cristo, sem nenhum pecado, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o Filho dele pela minha vida de pecado, pela minha vida de ofensas. Isso é amor. Jesus, ele amou, irmãos, amou. Ele praticou, ele fez, é uma ação. Então, quando eu tomo a postura de perdoar alguém, irmão, isso é um ato de amor. Isso é algo que eu escolho fazer. Está nas minhas mãos o fazê-lo. Ou eu faço, ou eu não faço. Você imagina, irmãos, uma pessoa que te prejudicou, tá? Te trouxe um prejuízo grande. Passado alguns dias, essa pessoa bate lá num portão e fala: ó, eu virei um morador de rua, estou numa situação difícil, eu preciso de um prato de comida. O que é que nós faríamos com essa pessoa? Irmãos, eu olho para a Bíblia. José foi vendido pelos irmãos lá como escravo. Ele usou o princípio bíblico quando ele está lá no Egito, que ele se torna governador, os irmãos vêm lá buscar comida, ele olha, era a hora dele ir à forra, né? Mas a Bíblia diz que do Senhor é a vingança. E aí ele toma um princípio bíblico e ele perdoa os irmãos que fizeram mal para ele. Ele perdoa. Irmãos, eu vou lá para o Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Irmãos, Deus, ele vai fazer isso, mas se eu tiver de acordo com a palavra de Deus. Então, o perdoar e ser perdoado, quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas sofrendo. Eu já peguei pessoas dentro de ambiente de trabalho, na sociedade, dentro da igreja, pessoa com a vida amarrada. Poxa, pastor, eu dou meu dízimo, mas não sei, nada acontece na minha vida. O que está de errado com a minha vida? Aí vai buscar, em poucas conversas, tem lá um ressentimento. Então, irmãos, é preciso tomar uma ação e praticar esse amor. Não é o que Jesus fala? Ama aquele que te persegue e ora por ele. Irmãos, é a coisa mais desafiadora para o ser humano. É a coisa mais desafiadora para o ser humano. É você abençoar aquele que te fez mal. Jesus fez isso o tempo todo, ele não é hipócrita. Ele pregou algo que ele era capaz de fazer e fez e continua fazendo. Ele amou a ponto dele chegar e ainda clamar, falar: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Por isso, irmãos, Jesus conseguiu fazer o que ele fez, porque o tempo todo ele praticava o amor. O tempo todo ele exercia, ele conjugava o verbo: eu amo, eu escolhi amar. Estão atirando pedras em mim, estão me difamando, falando mal, mas eu escolhi amar. Irmãos, qual a escolha que você fez? Qual a escolha que eu fiz? Irmãos, eu escolhi amar. E sabendo do coração que eu tenho, toda vez que eu tenho uma diferença com alguém, irmãos, aí eu já corro lá e falo: me perdoa, porque eu estou com muita raiva de você. Se eu pudesse eu desganava. Mas esse não é o princípio bíblico. O princípio de Deus é perdoar, e eu estou te perdoando em nome de Jesus. Irmãos, depois que eu aprendi, eu falei: o diabo não me prende nunca mais. Nunca mais. A carta de alforria está aqui dentro do meu peito. É essa: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está cravado. Irmãos, eu não dou brecha para isso, porque eu me conheço, eu sei da minha natureza humana. Toda vez que eu tenho uma diferença, eu já, não, precisar fazer um conserto. Isso, irmãos, para quem é orgulhoso é difícil. É difícil fazer conserto para quem é orgulhoso, é muito difícil. Irmãos, no início, eu resisti demais fazer um conserto com aquela pessoa, mas eu vi que não tinha jeito. Eu vi que a palavra do Senhor era muito clara, e falei: não, Deus, eu preciso fazer, e eu vou ter que fazer, e vou fazer. Irmãos, eu admiro muito a minha esposa. Irmãos, eu falo para ela e falo para as pessoas: eu queria ter 1/3 desse coração que você tem. Irmãos, pensa num coração, meu Deus, eu falo: meu Jesus amado, como é que pode? Irmãos, a pessoa fez mal para ela, ela ficou irada alguns dias, a mesma pessoa estava passando dificuldade, ela foi lá e arrumou um emprego para a pessoa, aonde ela trabalhava. Eu falei: Jesus, me dá um coração desse, pai. Me dá um coração desse. Irmãos, é incrível. Eu fico olhando por elas e falando: meu Deus, como tem um coração bom, cara. Irmãos, e assim eu vejo as coisas acontecendo na vida da minha esposa. Irmãos, é sobrenatural as coisas que acontecem. Eu falo: também com um coração desse, meu Deus, como é que Deus não vai abençoar? Como é que Deus não vai abrir caminho? Entende, irmãos? Às vezes a vida está travada, as portas estão abertas, mas por que estão fechadas? Mas por que é que as portas estão fechadas? Talvez tenha alguma coisa trancando essa porta, trancafiando essa porta. Talvez, irmãos, só a falta de um conserto. Quantos casais, irmãos, que estão padecendo dificuldade e houve uma ofensa lá atrás e aquilo está aqui dentro, ó, remoendo. Quer ver você fazer um teste prático, se você tem um ressentimento ou não? Força a tua memória lá atrás, naquilo que aconteceu. Se vier um desconforto, pode fazer um conserto. Se vier um desconforto aqui, tem algo errado.
Então lembra ela, lembra da mãe, lembra do pai, lembra do padrasto, lembra do esposo, lembra do vizinho, da esposa. Se vier um desconforto aqui, tem algo errado, tem uma ferida, e essa ferida precisa ser curada. E só haverá cura se tiver perdão. Irmãos, eu recebi essa cura. Pensa numa cura abençoada. Quando eu fui curado, quando a minha alma foi curada, eu estava apodrecido com essa mágoa que me corroía dia após dia, até eu entender a misericórdia do Senhor, e que eu fui perdoado todas as minhas ofensas, e agora uma única ofensa eu não conseguia perdoar, e eu me tornei escravo. Aí quando eu venho para Cristo, entendo a palavra, eu falo, não, Senhor, eu vou praticar o que a tua palavra ensina. Então, irmãos, é simples, mas é difícil. É difícil por quê? Porque o ego, a natureza humana, o orgulho, é uma barreira. Irmãos, eu já ministrei na vida de jovens e eu lamento, irmãos, um jovem que eu peguei para ministrar na vida dele, e comecei a falar sobre perdão. Ele tinha um ódio mortal do pai dele, que o pai dele abandonou ele, e eu comecei a ministrar, e ele falou, nossa, minha vida é amarrada, minha vida não anda, cara, eu tento e vai e não sai disso, parece um carro patinando na lama. E eu expliquei para ele por que a vida dele era daquele jeito. Sabe o que esse jovem falou para mim? O dia mais feliz da minha vida vai ser o dia que eu ver meu pai num caixão. Eu falei, aqui encerro minha conversa, estou fora, não quero compactuar com isso, é problema teu, não é meu. Eu queria te ajudar, mas eu vi que você não quer. Uns jovens que eu ministrei pessoalmente, e o jovem falou para mim, não, larga isso para lá, não quero nem falar no nome desse homem, ou no nome dessa mulher que estava se referindo ao pai e à mãe. Infelizmente um desses jovens morreu de overdose. Morreu de overdose, escravizado na droga. Por quê? Porque ele optou por não perdoar. E eu ensinei a ele, falei, varão, eu te ajudo. E se necessário, eu até jejuo por você, cara. Mas você precisa liberar esse perdão, porque senão você não sai dessa vida. Não, mas eu não aguento mais usar droga. Só tem uma forma de você quebrar essas algemas, é você perdoar teu pai. Ah não, larga isso aí para lá. Largou para lá, irmãos. Infelizmente esse jovem morreu de overdose. Foi muito triste quando eu fiquei sabendo do que tinha acontecido. Mas o que é que eu posso fazer? O que é que Deus pode fazer, irmãos? Se a pessoa tomou uma posição, foi ela que não, eu prefiro deixar do jeito que está. Não mexa nisso, porque é desconfortável. Eu sei que é. Quando você mexe numa ferida existencial, é muito desconfortável. Principalmente, irmãos, quando está relacionado a pai e mãe. Aí que dói. Mas vai aqui uma dica. Palavra de Deus, Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. Fale mais das suas dores, fale mais das suas frustrações, fale mais das decepções, bota isso para fora. Irmão, a gente guarda um monte de lixo dentro de nós, irmão, e guarda isso e vai carregando a vida inteira, e isso vai apodrecendo, e está dentro da casa de Deus, mas o interior está naquela situação. Então fale mais das suas frustrações, fale mais das suas dores, fale mais daquilo que aconteceu na tua vida, abre o teu coração, joga isso para fora. Chega de carregar esse embaraço, chega de carregar esse peso. Até quando? Até quando vai aceitar essa algema trancafiando e prendendo? Até quando? Não vai chegar o dia que fala, não, Deus, eu cansei. Foi a minha situação, eu cansei. Chegou a hora que eu cansei, falei, não, Deus, eu não quero mais viver preso, não. Eu quero ser livre, o Senhor me libertou. Eu conheci a verdade que me liberta, eu fui liberto, mas agora eu estou entregando a minha vida no cativeiro de novo, porque eu não perdoo. Não, de jeito nenhum. Então, mas essa palavra é para meditação. Para uma meditação. Faz uma leitura, faz um retrospecto, olha para dentro de você. Será mesmo? Porque muitas vezes, irmãos, a gente fala com a pessoa. Eu ministrava na vida de um jovem e falava, varão, você tem mágoa. 5 anos na igreja, mano. Desviou, foi usar droga de novo. Batizado nas águas, batizado no Espírito Santo. Fui atrás desse jovem 3 vezes, eu falava, varão, você tem uma pendência, cara. Não tem nada disso não. Varão, você tem uma pendência. Por fim, eu abri mão e fiquei só orando. Até que uma vez nós levamos ele num desses encontros que a gente fazia, e chegou lá, irmãos, o Espírito Santo abriu a mente dele. Ele chegou para mim e falou, eu tenho mágoa da minha mãe e do meu pai. Irmãos, um jovem que aos 13 anos já estava no tráfico, é normal um negócio desse? Falou, o diabo te prendeu cedo, porque tão cedo você já tinha ódio dos dois. Ele falou, tinha. Falei, agora eu quero ver se você vai quebrar esse orgulho, fazer um concerto com os dois. Ele falou, não vai ser fácil não, mas eu vou fazer. E fez o concerto, irmão, está livre, servindo a Deus aí na igreja, nunca mais teve problema. Então isso é uma reflexão para mim e para você, irmão. Dá uma olhada. Tá? Faz uma leitura da ofensa que você sofreu, do prejuízo que alguém te deu. Faz a mente voltar lá atrás, volta lá atrás, lembra do ato, da cena. Eu lembro daquilo que aconteceu comigo e não dói mais, porque está curado, cicatrizou. Eu lembro do feito, mas não vem aqui nada, nenhum desconforto. Então faz essa leitura, força a tua lembrança, busca lá na ofensa que você sofreu, no prejuízo. Se vier um desconforto, tem algo errado, tem algo errado.
tá? E precisa tirar essa pendência. Enquanto tiver, a vida ficará amarrada. Amém? Irmãos, eu quero parar por aqui. Fica para nós aí essa palavra para reflexão. E que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos dê força para a gente continuar batalhando e vencendo, porque é todos os dias. Todo dia o pecado bate na nossa porta, todo dia vem ofensas, todo dia vem problemas, mas eu optei por viver segundo a palavra, para viver bem, viver tranquilo e viver nessa graça maravilhosa. Amém? Que Deus abençoe a todos. Aleluia.